É interessante como às vezes a gente precisa de um certo tempo, né, de um lapso temporal é, maior, né, para apreciar determinadas obras, né. Eu, como crítico, não vejo nenhum problema nesse processo de revisão e reconhecer alguns equívocos de juízo ou tentar reescrever, né, minha história com alguns filmes. E no caso do Julieta, o processo foi mais ou menos esse, né? Eu revi recentemente o Julieta, que é o filme de 2016 do Pedro Almodóvar. Na época que eu assisti, eu me lembro de ter gostado do filme, mas não ter tido uma relação tão uh, não tão admiratória assim com essa obra em comparação com outros filmes do Almodóvar que eu tenho, né, como Tudo Sobre Minha Mãe ou A Lei do Desejo. Mas esse processo de revisão foi muito legal assim para perceber esse outro olhar distanciado no tempo da época do lançamento sobre o Julieta, né? Eu descobri alguns aspectos da obra muito legais e eu queria compartilhar com todo mundo nesse vídeo. Lo mejor que puedes hacer es quedarte en casa. Si te vas a pasar a lo de siempre. Julieta, Mucho amor. Ele conta a história dessa mulher que dá título ao filme, a Julieta, né? Ela tá em Madrid, prestes a ir a Portugal junto com o namorado dela. E aí, quando ela tá fazendo essa viagem, quando ela tá na véspera dessa viagem, ela descobre que a filha dela, que ela não via há muito tempo, que ela tinha brigado e que tinha desaparecido da vida da Julieta, ela tá em Madrid. Então ela vê nessa presença da filha na mesma cidade que ela tá, uma oportunidade de, quem sabe, retomar essa relação. E ela fica obcecada com essa possibilidade, né? Porque essa revisita ao Julieta do Almodóvar, ela foi motivada, né, pela leitura dos 3 contos da Alice Munro, no qual o Almodóvar ele se inspirou, né? O conto se passa no Canadá e o Almodóvar adapta para a realidade espanhola. Mas Alice Munro conta essa história dessa mulher em 3 momentos distintos, né? No conto Ocasião, Daqui a Pouco e Silêncio, né? Todos fazem parte de uma coletânea que ela lançou sob o título Fugitiva, que é um outro conto dela nessa coletânea. Ler os contos da Alice Munro e se voltar pro Julieta, porque quando a gente tem a leitura dos contos, né, assiste o filme, a gente percebe como existem nessa obra da Alice Munro elementos que são muito conhecidos, são muito familiares do universo do Almodóvar, né? O Julieta é um melodrama clássico que o Almodóvar gosta de contar, né? E que eu particularmente também gosto muito do gênero, especificamente, né? E ele tem todos esses elementos do melodrama. A história é protagonizada por uma mulher na casa entre os 40 e os 50 anos, né? Os problemas do filme são problemas do âmbito pessoal, no âmbito familiares, amores impossíveis, relações mal resolvidas com filhos, né? Tem traições, tem grandes revelações, confidências entre mulheres, né? Recursos como a carta, que é bastante usado no Julieta, né? Então tudo isso faz parte da história, né? Faz parte do gênero especificamente, é algo reconhecível nos filmes que compõem, nos filmes nas histórias em outras mídias que compõem o gênero, né? E está presente no Julieta, e para mim isso sempre é muito fascinante, né? Siempre supe que había algo importante en tu vida que nunca compartiste Vas a conmigo. tener lo que muy pocas. É um filme que segue uma tradição aí na trajetória do Almodóvar, né? A gente tem no Julieta as mulheres do Almodóvar, né? O olhar do Almodóvar para personagens femininas, né? Para histórias sobre mulheres, para o universo feminino, né? A leitura que ele faz de tudo isso
é algo que segue, por exemplo, o que ele faz no Volver, o que ele faz no Tudo Sobre Minha Mãe, né? Esse olhar que ele tem para esse cooperativismo feminino em determinados momentos, isso surge no Julieta, né? Seja nessa relação de amizade que a Julieta acaba nutrindo pela amante do marido dela, né? Seja mesmo sabendo que ela é amante do marido dela, né? E convivendo muito bem com isso, seja esse cooperativismo que surge entre a filha dela e a amiga da filha dela no momento de dor da Julieta, no momento em que a Julieta cai em profunda depressão e como as duas ajudam a Julieta, né? A mãe da melhor amiga da filha da Julieta também ajuda nesse momento. Então, essa questão do cooperativismo feminino, ela está muito presente no filme, né? E é algo que a gente já viu em outras obras do Almodóvar, né? E também elementos da ordem visual, assim, a presença de cores, né? Tudo isso é muito reconhecido e está presente também em Julieta, né? ¿Julieta? Mía. No me lo puedo creer. ¿Julieta? Madre mía, qué sorpresa. Que essa cumplicidade feminina no Julieta, ela vai ser rompida em dado momento quando a Antia, que é a filha da Julieta, descobre que a mãe teve alguma responsabilidade, e aí entre muitas aspas, porque a Julieta não é responsável pelo que acontece com o marido dela, pela morte do marido dela, mas quando a Antia descobre que a Julieta teve um conflito com o marido antes dele ir para o mar e morrer, ela acaba culpando a mãe e punindo não só a mãe, mas outras mulheres em decorrência do que aconteceu com o pai dela, né? Déjame acompañarte a la estación. Recuerda que no te gustan las despedidas. Um dos mais legais que eu achei nesse novo contato com Julieta foi perceber, por exemplo, o olhar dessa protagonista para algumas determinadas situações, a reação dela a algumas situações específicas, né? Como, por exemplo, o Almodóvar fala no filme sobre esse caráter substitutivo das mulheres em uma sociedade patriarcal como a gente vive, né? Como os homens, eles não têm o menor pudor em substituir suas companheiras por outras, né? Isso acontece com o marido da Julieta, né? Que, sem o menor pudor, trai a Julieta com outras mulheres, né? Ou o pai da Julieta, que em função da doença da mãe, começa a se relacionar com uma cuidadora ali da mãe dela, né? Então a Julieta começa a perceber esses sinais e começa a ficar receosa dessa questão, começa a olhar criticamente para esse aspecto, né? Te voy a dar mi vida. É um filme que fala sobretudo sobre essa solidão, né? Sobre esse medo desesperador, né? E esse apego que a Julieta... Um medo que decorre do apego, né? Que a Julieta tem das coisas e das pessoas, né? Do marido, da filha, né? Ela tem um medo desesperador de ficar só. Ela tem medo que o Shoa, né? Que é o marido dela, abandone ela por outra mulher, né? Ela tem medo de que a filha nunca mais volte, de que ela nunca mais venha encontrar a filha. Ha elegido su propio camino y usted no forma parte de él. Com esse tema da solidão, sobretudo numa perspectiva que opõe, né, o olhar de uma juventude para esse tema e um olhar, né, de pessoas maduras, de pessoas mais velhas sobre essa questão. Isso está presente durante todo o filme. Um episódio muito marcante, né, que acompanha a vida da Julieta, que é uma situação em que ela vivenciou no trem, que foi justamente quando ela conheceu o Shoa, o marido dela, que foi um senhor, né, que sentou do lado dela, no mesmo vagão que ela, né, e tentou ali
ter algum tipo de interação com a Julieta, no caso, para não ficar só, né, porque estava se sentindo só e queria uma companhia. E a Julieta recusa a companhia desse homem e vai para um outro vagão, né? Ali depois ela descobre que esse homem ele se mata, né? Ele se joga no trilho, se suicidando, né? Então ela acaba sendo consumida por essa culpa. A partir de então o filme vai trabalhar, né, com toda essa oposição entre essa impetuosidade, esse egoísmo, né, e essa falta de empatia de uma juventude diante dessas situações, né? Porque dali a pouco no filme a Julieta vai sofrer algo muito próximo daquilo que aquele senhor sofreu nisso com sua filha, né? Que em dado momento não tem a menor empatia pela situação que a mãe está vivendo, né? De se sentir só, né? E vai abandonar a mãe sem pestanejar, né? Essa oposição entre essa juventude que não tem muita empatia por essa situação, por essa circunstância, e uma maturidade, né, em que a gente passa a vivenciar na pele esse medo, esse receio. Tía, voy a contarte todo lo que no tuve ocasión de contarte, porque eras una niña, porque me resultaba demasiado doloroso, o por simple pudor. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Diz aqui nos comentários o que vocês acham de Julieta, se vocês já assistiram o filme, vocês gostam do filme, não gostam, reviram o filme, não reviram. Como é que é essa relação de vocês com obras que vocês não tinham nem tanta afinidade assim quando foram lançadas ou quando assistiram pela primeira vez, e depois vocês redescobrem elas, já viveram isso, já vivenciaram isso? Deixa aqui nos comentários, compartilha esse vídeo, dá like, enfim, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!